Bom dia, amigos da comunidade Power Builder. Hoje voltamos com um novo tutorial. Vamos ver situações de como utilizar o objeto nativo JSON Package dentro de aplicações cliente Power Builder. Para a nossa agenda de hoje, vamos ver 3 exemplos, casos de uso com este objeto, logo revisaremos suas funções principais ou comuns e terminaremos com uma demonstração. Bom, um cenário na aplicação Power Builder necessita integrar em um só objeto JSON informação com estrutura mistas de dados, o mesmo para extrair dados JSON integrados, que recebem de uma função Web API. Um exemplo aqui é que temos que processar dados JSON com 2 estruturas totalmente diferentes. Uma que corresponde à tabela pessoa e outra que corresponde à tabela departamento. Entre elas não há nenhuma relação, mas necessitamos que vão juntas ou que as recebemos juntas ou interactuar com a Web API. Dentro desse pacote JSON, Person e Department vêm a ser as chaves que identificam a seção correspondente. Em um segundo exemplo com este mesmo cenário, é quando necessitamos processar dados do tipo pblog. O pblog é um tipo de dados que pode vir de uma Web API. E este dado é um dado muito particular, porque tem uma estrutura que tem, por exemplo, informação do tamanho, o comprimento e também o valor que vem da imagem ou do blob que está gravado na base de dados. Mas este vem em formato base 64. Então, para acessar este valor, temos que ir no label, no value ou na chave, para pegar esta informação. Em um dos cenários mais utilizados com JSON Package é quando necessitamos enviar ou receber dados JSON que tenham alguma cardinalidade, por exemplo, 1 para 1 ou 1 para muitos. O mais utilizado é o cabeçalho detalhe, cabeçalho de fatura, detalhe de fatura, cabeçalho de ordem e detalhe da ordem de compra. Neste JSON que vemos aqui, a tabela Project se relaciona com a tabela Person através do campo Business Entity ID. Quais são as funções mais principais, as mais utilizadas em JSON Package? Bom, primeiro tem que ver com a captura do valor de uma chave específica. Para este, utilizamos a função getValue. A informação que pode estar alojada na chave pode ser de um tipo string, pode ser de um tipo objeto JSON ou um array de JSON. Por sua vez, para poder estabelecer uma chave no momento em que estamos elaborando um pacote JSON, utilizamos a função setValue e também os valores que se podem atribuir a uma chave. Pode ser do tipo string, um objeto JSON ou um array JSON. A função loadString vai ajudar a carregar um pacote JSON Package, o conteúdo completo de uma string que contém dados em formato JSON. Por sua vez, getJSONString vai ajudar a obter a cadeia string de JSON Package, na qual poderá posteriormente ser enviada a uma função de uma Web API. Agora vamos para uma demonstração. Vamos começar com o primeiro exemplo, onde temos um pacote JSON, 2 registros de 2 tabelas diferentes que não têm nenhuma relação entre si, tabela pessoa e tabela departamento. Ao enviar os argumentos, vai trazer os 2 juntos. Então, em Power Builder, qual seria o tratamento para processar esse tipo de JSON? Bom, podemos ter uma janela, aqui está a janela que representa 2 registros, que tem 2 data window, um para pessoa e outro para departamento. Então, um botão para recuperar, onde trabalhamos primeiro com as variáveis, trabalhamos com o objeto REST Client e com a função send, get,
request. Esta função permite que através da chamada de uma URL, precisamente a URL que estamos vendo aqui, estou colocando aqui um argumento que neste caso já é fixo, número 3. E logo tem um segundo argumento que corresponde à informação que vai recuperar. Nesse caso vai recuperar todo o pacote JSON. A continuação, utilizando o objeto JSON Package já instanciado, utilizamos a função load string. Esta função que faz é pegar o texto ou a string que vem da Web API e passa de maneira nativa a um objeto JSON Power Builder. Nesse caso, é um objeto JSON Package. E algo muito interessante para poder capturar uma seção específica do package e atribuir os dados a um data window é através da função getValue to DataWindow. O que significa isto? Mencionei que temos uma função getValue, mas esta também tem variantes. GetValue to DataWindow permite acessar uma seção específica do JSON, ou seja, person, por exemplo, e atribuímos diretamente a um data window. Esta função vai se encarregar de inserir os registros correspondentes para este data window. É importante mencionar que faz inserir registros, por isso que aqui estamos fazendo um reset para data window 2 e data window 3. De maneira idêntica, fazemos o trabalho para departamento através da função getValue to DataWindow e o atribuímos ao data window 3. Esse data window 2 e data window 3, certo? Antes de executar, eu vou chamar o registro 3 e vamos executar, recuperar, e aqui está a mesma informação do navegador da aplicação Power Builder. O segundo exemplo tem a ver com o cenário onde temos que chamar uma função que devolve um tipo de dado PBBlog. Mencionamos que o PBBlog tem uma estrutura em si, onde temos o tamanho, o comprimento e temos uma chave que se chama value, que representa o valor do dado blob armazenado na base de dados, mas que agora temos no formato base 64, no qual é finalmente um texto. Então, se interactuar com a Web API e pode capturar diferentes registros. Obtemos finalmente a informação de maneira dinâmica, de maneira conjunta por PBBlog. Então, em Power Builder, o que teríamos que fazer é primeiro ter um campo ou um controle tipo Picture, que aqui vamos capturar imagens de uma tabela que tem imagens de bicicleta. O usuário pode ingressar o código da bicicleta e através desse botão Get Image capturamos esta imagem. Capturamos o texto que é o ID, que coloca o usuário, e através da chamada do Send Get Request do REST Client passamos esse dado. Chamamos a função, concatenamos a chamada à função e finalmente obtemos os dados nesta variável. Todo o package recebemos aqui no LS Data. Então, com o JSON Package, de maneira muito similar ao exemplo anterior, passamos a informação que está completamente em texto. Passamos para o pacote nativo Power Builder JSON e finalmente com esta mesma variável obtemos a função getValue, a seção específica que nos interessa. E essa é a que tem a informação da imagem. Como esta imagem está em base 64, temos que decodificá-la utilizando o Coder Object, para que a partir daí possamos ter o dado finalmente em um blob e atribuí-lo através da função setPicture ao nosso controle. Executamos, colocamos o ID, por exemplo, o que temos utilizado no navegador 76, e aqui temos a informação. O último exemplo é o cenário de cabeçalho detalhe, onde os registros têm alguma cardinalidade ainda sendo de identidades separadas. Por exemplo, aqui temos uma identidade que representa um registro da tabela pessoa ou person. E aqui temos os registros que pertencem à tabela projetos selecionados a esta pessoa. E como vemos, temos um campo que
se relaciona Business Entity ID. A implementação técnica do lado client é exatamente igual ao cenário 1 que vimos há algum momento. Falta somente olhar na parte Web API para ver como se implementa esse tipo de pacote. Temos também um vídeo que fala com mais detalhes de como implementar um cenário completo, um CRUD Master Detail, que está no canal Dora Sistemas, na parte ainda em espanhol. Podem dar uma olhada também. Aqui o que utilizamos é um objeto que se chama iDataPacker. Esse iDataPacker pertence ao framework Snap Objects e é o que nos ajuda quando recuperamos dados de uma função de serviço. Possamos empacotar esses dados em um label, por exemplo, person, por exemplo, project, e atribuí-los de maneira, digamos, separadas no objeto DataPacker. Finalmente, retornamos esse pacote no qual vemos aqui no navegador. No caso de Power Builder, a implementação, como mencionei, é idêntica ao cenário 1 e temos dois data windows para cabeçalhos para o detalhe. A recuperação é também idêntica com set, get request e logo faz o trabalho com JSON package e o instanciamos, usamos Lua de string e finalmente a função getValue to data window para atribuir os dados das seções do JSON, por exemplo, person, por exemplo, project, os diferentes data windows. Vamos executar. E aqui está. Muito obrigado. Bom, este é o tutorial de hoje, o JSON Package. Estamos à disposição para os comentários, sugestões e à boa disposição para compartilhar este conteúdo. Até o próximo vídeo e muito obrigado.